saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E quero saudar a todos os que estão nos assistindo ou vão nos assistir, também com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa entrar em nossos corações e fazer conforme aquilo que lhe apraz. Que Deus também pode entrar nos lugares, e fazer uma obra em cada vida. Se você está enfermo, se você está necessitando de trabalho, se você tem algum problema, entregue nas mãos de Deus neste momento. E Deus pode, e Deus quer te dar vitória. Amém? Amém. Glória seja a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16. Amém, irmãos? Amém. Mateus capítulo 5, empieza o que é chamado de o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Amém? Amém. E as bem-aventuranças, Jesus Cristo mira para a multidão e começa a dizer, a Bíblia diz em capítulo 5, versículo 1, e vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, feliz daquele, bem sorte, tem sorte, é feliz. Mas logo adelante, Jesus Cristo olha para os discípulos, ele mira o discípulo e diz assim, vós sois a sal da terra. Jesus, ele começa a falar e dizer, vós sois o que? A luz do mundo, vós sois a sal da terra. E se o sal for insípido, a Bíblia diz, a palavra insípido quer dizer que não tem sabor. Se o sal for insípido, para nada serve, a não ser para ser aventado na terra e pisoteado pelos homens. Amém? Amém. Então, o que ele quer dizer com isto? Que nós cristianos, que nós que servimos a Cristo, temos que ter sabor em nossa vida. Temos que ser sal. No tempo antigo, no tempo de Jesus Cristo, a sal tinha funções diferentes. A primeira era dar sabor à comida, e a segunda era para preservar a comida. Não havia refrigerador, não havia câmara fria, não havia nada disto. Se salava as coisas, as carnes, as coisas, e o sal secava a carne, e não se perdia, não se estragava. Não se echava a perder a carne. Então, o sal tem essas funções de preservar. E nós, como cristianos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele mira para os discípulos e diz assim, vós sois a sal da terra, vós outros teneis que preservar. Amém. Mas preservar o que, irmãos? Preservar a palavra de Deus, preservar a doutrina, preservar aquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Vocês é que vão dar sabor a esta terra, e vocês é que vão preservar a palavra. Amém? Amém. A igreja tem essa função de dar sabor, porque a vida do impio não tem sabor. O impio vive em tinieblas. Ele não sabe, mas está em tinieblas. O pecado leva a tinieblas. Mas Jesus Cristo é luz. E ele disse, vós sois o quê? A luz do mundo.
Amém? Amém. E não é uma lucita qualquer, não. Lembra-se que Davi disse, olha, lâmpada para meus pés e luz para meu caminho és tu palavra. Sabemos que não havia postes de luz, não havia. Então ele amarrava o quê? Uma pequena luz em sua perna, em sua canela, e se ia caminhando, e passo a passo ia alumbrando. Por isso que ele diz, lâmpada para meus pés e luz para meu caminho és tu palavra. E agora Jesus Cristo diz assim, vós sois a luz do mundo. Por que ele diz vós sois a luz? Porque a palavra está em nós outros. E o verbo se fez carne, quer dizer, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. Agora, essa palavra aqui, ela tem que habitar em nós outros. Jesus Cristo diz assim, eu que estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cenarei com ele e ele comigo. Amém? Amém. Então há uma responsabilidade. Quando Jesus disse assim, vós sois o sal da terra. Quantos cristianos insípidos tem por aí? Quantas igrejas insípidas tem por aí? Que não tem mais o sabor de Deus, não tem mais o sabor da palavra. Culto que parece um funeral. Não se acredita mais no poder do Espírito Santo. Não tem mais a unção. Insípidas. Lembra-se de Apocalipse? Aquela igreja que diz assim, olha, eu não tenho falta de nada. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Tá? E o que Jesus Cristo sabe? Habla? O que Deus habla? Eres cego. Caído da graça. Surdo e desnudo. Esta é a pior fotografia, a pior picture de uma igreja. Cego, caído da graça, surdo porque não escuta a Deus e desnudo. E Jesus Cristo dá essa ordenança a nós outros, ser sal. Agora temos sido sal, irmãos. Eu tenho encontrado muitos cristianos que estão insípidos. Só complain. Não? E não miramos mais a glória de Deus. Não há mais batismos com o Espírito Santo. Não há mais dom de profecia. Não há mais os dons, por quê? Porque a igreja está insípida. Temos que volver a ser sal. Amém? Está difícil de dar glória a Deus, aleluia, né? Mas é verdade, irmãos. Ah? E ele faz uma pergunta: se o sal se tornar insípido, com que se há de salar? Em outras palavras, se o sal não serve, com que nós vamos assalar? Vocês já comeram um arroz sem sal? É saboroso, né? É, sem sal? Não está bueno? Tá? Tem que ser na medida certa. Se poner muita sal, não nos gusta. Tampouco. Não podemos ser radicais. Jesus Cristo era moderado. Amém? Amém. Temos que poner sal com moderação. Tem muita gente perdendo vidas porque está dizendo, você vai para o inferno. Não é assim. É claro, se morir sem Deus, vai para o inferno.
Mas nós temos que ser sal, dar sabor. E quando uma comida tem sabor, o que as pessoas fazem? Se alimentam daquela comida. Não é assim? Porque é saborosa. Eu miro as minhas comendo quando elas dizem, oh, very good, oh, delicious food. Yeah? Não é assim? Mas quando não lhe gusta, o que elas dizem, as chiquititas? Porque não lhe gustou o sabor. Sabor de que temos, irmãos? Temos que ter sabor de Cristo. Amém? Amém. Temos que entender que nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Aleluia. E como representante de Cristo, nós temos que ter o sabor de Cristo na nossa vida. Aleluia. As pessoas que não conhecem a Cristo têm que mirar para nós outros e dizer: você tem algo diferente. Eu sinto em você algo diferente. Eu sinto uma paz que eu não consigo entender. E você vai dizer: o príncipe da paz vive em minha vida. E ele quer viver na tua também. Quantos lugares que não têm paz? E eu digo de cristianos. É uma peleadeira. Porque estão insípidos. Não tem mais o sabor de Cristo na sua vida. Temos que volver, irmãos. Reconstruir o altar. Amém? Amém. E ele diz: vós sois. É uma afirmação. Amém? Amém. Vós sois luz do mundo. Não é a luz de um lugarzinho, é do mundo. Do mundano que está lá fora. Ele tem que mirar em você e mirar luz. Quantas pessoas miram para os cristianos de hoje e dizem: olha, se é para ser assim, eu não quero. Não é assim que hablam? Porque não conseguem mais mirar a luz. E a Bíblia diz que se a luz que estiver em nós outros for tenebras, quão grandes serão essas tenebras? Estamos preparados para ser luz? Estamos, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz que não se acende ou não se prende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, né? Mas no velador dá luz e alumbra todos os que estão na casa. Aleluia. A luz tem que estar aonde? Num lugar alto, onde todos podem mirar. E essa luz vai alumbrar toda a casa. O que está falando aqui, irmão? De a responsabilidade de um como cristiano alumbrar o seu lugar. Não importa se tenha filho que não é cristiano, cunhado, sogro, diabo, você é luz. E você tem que estar num lugar alto. Você não pode se esconder. Amém? Amém. Quantas vezes tentam nos esconder? Não habla que tu eres cristiano porque fulano não lhe gusta, não lhe habla. Não, você é luz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a luz que está em nós, irmão, não pode ser uma luzita qualquer. Vamos ver o que diz os Filipenses 2:15.
Quem encontrou, leia para mim. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses que eu 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Temos que ser sencillos. Que mais? Así, dos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Não, é o versículo 15. É o 15 só. Não, é o 15. Ok. Para que seáis irreprensibles. Primeira coisa, irrepreensíveis. Irmãos, os cristianos de hoje são repreensíveis em muito. Muito. Às vezes dá vergonha. E aí está dizendo para que seais o quê? Irreprensibles. Irrepreensíveis. O que mais? Sencillos. Sencillos, simples. O que mais? Hijos de Dios sin manchas. Hijos de Deus sem manchas. Ou sem máculas, imaculados. O que mais? En medio de una generación maligna y perversa. Irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma geração maligna e perversa. E Deus está dizendo que nós temos que ser sencillos, sem manchas, né? Irrepreensíveis, no meio de uma geração. Assim tem que o cristiano se comportar, se portar. Assim tem que se portar. Para o quê, irmão? Continua. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Resplandeceis como luminária. Você já viu uma luz que você mira ela que até assim tão forte que te cega os olhos, resplandece demasiado? Assim temos que ser. Resplandecer. Amém? Então nós temos que ser assim. Mas nós somos cristianos que muitas vezes estamos apagados. Ou na hora estamos prendidos, uma hora estamos apagados. Não é assim? Mas temos que ser dinâmicos. Você sabe o que quer dizer dinâmico? Contínuo. Vem da palavra dínamos. Lembra-se, antigamente os carros não tinham alternador, era um dínamo. E o dínamo mandava constante corrente, constante, não parava. Agora nós temos alternador, que alterna. Uma hora manda corrente para pila, outra hora não manda, outra hora manda, e está alternando. Então os cristianos estão assim, uma hora estão fortes, uma hora estão se arrastando. Mas ele diz ser constante, humilde, simples. Aleluia. O Evangelho é simples, irmãos. A palavra de Deus é simples. O homem é que complica. E por isso já não há mais luz. Lembra-se das 10 virgens? Estavam apagando, eram virgens, mas estavam suas lâmpadas. Já não tinha mais azeite. Aleluia. Sua luz estava apagando. E eles disseram, olha, dá-me, vai buscar de onde vem. De onde vem o azeite? Vem do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo diz, não vos deixarei huérfanos, mas enviarei o Espírito Santo Consolador, que estará com vós outros
até o final dos tempos. Aleluia. É uma responsabilidade ser sal e ser luz. Responsabilidade. E isso Jesus mirou para os discípulos e disse: vós sois sal da terra e vós sois a luz do mundo. Aleluia. E para ser sal e para ser luz, temos que estar cerquita de Cristo. Amém? Temos que nos tornar conhecidos de Deus, conhecidos de Cristo, porque naquele dia a muitos ele vai dizer: não vos conosco. Apartai-vos de mim, vós malditos, que praticais o que? A iniquidade. O que é iniquidade? Um pecado que se tornou um hábito em nossas vidas. Temos que nos tornar conhecidos para ser luz. Quem é o Pai das luzes? Tiago capítulo 1 versículo 17 diz que toda boa dádiva vem de quem? De Deus, que é o Padre de las luzes. Deus é nosso Padre. Vós sois a luz e temos um Padre que é Deus. Amém? Amém. A tua luz tem que vir de Deus. Se tu Padre é luz, tu tens que ser luz. Amém? Amém. Se meu Padre é luz, eu não posso ser tenebras. Porque em meu Padre não há tenebras. Amém? Eu tenho que ser luz. Glória a Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós somos nova criatura. Quando aceitamos a Cristo e somos bautizados, somos nova criatura. Nascemos agora, morremos para o velho homem e nascemos com Cristo. Amém? Ele não diz: tenhais luz. Ele diz: vós sois. Amém? Porque a luz está em nós. Você é luz. E você tem que deixar essa luz brilhar, não esconder. Amém? Lembra quando uma vez eu prediquei sobre valor intrínseco? Aquilo que faz parte da tua natureza, não é aquilo que você compra, que adquire. Quando Deus diz ama, não, Ele não diz tenha amor, Ele diz ama, Ele te dá uma ordem, porque o amor está em você, faz parte agora de tua natureza como cristiano. Ser luz faz parte de tua natureza como cristiano. Ser sal faz parte de tua natureza como cristiano. Amém? Amém. E nem sempre vamos aceitar como sal. Mas não importa. Importa é obedecer ao Padre Celestial. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim resplandeça a vuestra luz diante de los hombres, para que mirem o que? Vuestras buenas obras e glorifiquem a Deus. Com tuas atitudes, você pode fazer um impio glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. E glorifiquem a vosso Padre que está em los céus. Glória seja a Deus. Aleluia. Aqui está falando como o cristiano tem que se comportar, se portar. E nos dias de hoje é muito difícil
de mirar um cristiano que realmente você mira para a pessoa e você sente a presença de Deus. Está difícil. Está difícil. Não se sabe se a igreja saiu para o mundo ou o mundo entrou para dentro da igreja. Não se mira a diferença. Mas a Bíblia diz: mirareis a diferença ao que sirve e ao que não sirve. Há uma diferença. Tem muita gente que diz: ai, Deusito, por que passou isso? Por que passou aquilo? E eu te pergunto: quanto tempo há que tu não entra dentro de uma igreja para adorar a Deus? Quando está tudo bem, só nos lembramos de festas, como diz Pachangas, de festas e mais festas. Acabamos uma festa, vamos nos reunir no outro dia em tal lugar, assim. Mas para alabar a Deus, para buscar a Deus, não, estou muito jovem, estou muito ocupado, não necessito disso agora. Mas quando a enfermidade vem, quando a persecução vem, quando o problema vem, ai, Deusito, por que passou isto? Primeira coisa, Deus não é Deusito. Ele é o grande eu sou. Aleluia. Um Deusito chiquito não pode ser nada, mas o grande eu sou pode. Amém? Moisés, quando foi na presença de Faraó, que era considerado o Deus da terra, e Moisés perguntou: e que eu digo, quem me enviou? De Deus, eu sou. Me enviou. Deus é. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nos queixamos, mas é porque nós temos sido sal. Somos perezosos muitas vezes. Aí ele estava conversando com alguém e ele dizia: porque as pessoas querem trabalhar na igreja, isso e aquilo. Eu disse: lá na igreja onde estamos tem bastante trabalho. Tem no basement que estamos construindo, tem isto, tem aquilo. Não, isso não queremos. Isso é para você, pastor. Tem muita gente que quer cias, que está sentado numa cia aparecendo, mas a honra e a glória não é para o homem, é para Deus. Não é para o homem, é para Deus. Temos que ser humildes, sensíveis, a Bíblia diz. Amém? Amém. Temos que ser bem sensíveis. Se tiver que limpar banhos, limpamos banhos. Se tiver que estar fazendo velho, fazemos velho. Se tiver arrancando tile, arrancamos tile. Se tiver que estar ponendo drywall, ponemos drywall. Não é assim? Temos que trabalhar. É a obra de Deus. Amém? Mas tem gente que está só preocupado em aparecer, insípido, sem sal. A Bíblia diz que Jesus Cristo era experimentado em trabalhos. Homem que sofria dolores, e trabalhava. A igreja que não trabalha, ela é insípida. Temos que trabalhar, irmãos. Amém? Temos que trabalhar. Temos que buscar o Senhor. Temos que buscar. A Bíblia diz que temos que invocar enquanto está o que seca. Muitas vezes lembramos de buscar o Senhor só quando as coisas estão indo malas. Quando dá uma apertadita, ai Senhor, ai, nos ajuda, não é assim? Mas é todo tempo, temos que ser dinâmicos. Nem dínamo, contínuo.
E dinâmico não é aquela pessoa que está... Não. Está firme. Amém? Amém. Está lhe dolhendo, mas está ali firme. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo de Deus, irmãos, para ser dinâmicos. Quantas igrejas já poneram para fora o Espírito de Deus? E em vez de poner o Espírito, poneram o que? Danças, muñequitos, isso e aquilo. Isso não substitui o Espírito Santo de Deus. Onde há o Espírito de Deus, há sanidade, há liberação, há salvação, há arrependimento, há tudo isso. Glória a Deus. Mas a igreja tem que ser salva. Amém? Me lembro que antigamente, quando não havia muitas medicinas, se alguém estava ferido e tinha um ferimento, se fazia o que? Uma salmoura, água com sal e se ponia arriba, doía, mas sanava, matava as bactérias que estavam ali, sanava. Amém? Glória seja a Deus. A Bíblia diz assim: ide, predicai, sanai. Para você sanar enfermo, você tem que ser salvo. Amém? Amém. Para você predicar, você tem que ser salvo. Aleluia. Para sanar enfermos, tem que ser salvo. Tem que ter o Espírito de Deus e ser salvo. Hoje já não temos nem valor de orar. Nós oramos e dizemos: Senhor, se Tu queres, Tu pode fazer isso. Sabemos que Deus pode, mas temos fé. Temos que ser salvos. Glória a Deus. As horas já têm passado, irmãos. Eu poderia continuar mais. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos ser salvos. E que essa palavra, se entrar em algum lugar e você está parado, está tíbio, está insípido, vuelva correndo, porque não há mais tempo. Não há tempo a perder. Amém? Amém. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Amém? Amém. Glória seja a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. E que essa palavra, irmão, haga fruto em nosso coração. Amém? Glória seja a Deus. Vamos nos colocar parados neste momento e nós vamos estar orando ao Senhor.